Boa noite a todas, a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Patrícia Eugênio, estou como diretora de comunicação do IJUSP, já há algumas gestões, algo que faço com alegria, porque é sempre gostoso trazer pessoas para vocês, trazer assuntos, conversas novas, olhar rostinhos. Enfim, é uma função que eu faço com alegria. O IJUSP, para quem não sabe, é uma instituição de ensino, de formação de analistas junguianos. Estamos fazendo essa formação há 30 anos. Somos ligados à Associação Junguiana do Brasil e à AAP, que é a International Association Analytical Psychology de Zurique. A gente tem feito desde 2020, assim como muitos, né? O nosso IJUSP recebe, que são as nossas lives. E hoje eu tenho a alegria de apresentar uma colega de formação, de diretoria também. A Carmen, junto comigo, forma, e outros 3 diretores, forma a diretoria de gestão atual do IJUSP. A Carmen é psicóloga clínica, analista pelo IJUSP, pela JB e a AP, é diretora administrativa do IJUSP, coordenadora do ARQE, o Núcleo de Psicologia Arquetípica do IJUSP, e do Departamento da Diversidade Sexual e Gênero da JB e membro do coletivo Aesthetics. Eu fiquei pensando como que eu iria apresentar a Carmen além do currículo dela, porque a amizade que a gente tem não seria justo que eu só lesse um currículo tão formal que qualquer pessoa poderia fazer se não a conhecesse. E eu lembrei de uma história que a Carmen me contou logo que eu a conheci. Ela me contou que quando ela tinha, acho que uns 13 anos, ela pediu para os pais para ir fazer um intercâmbio no Japão. E eu ali, recém conhecendo aquela menina, eu falei, fale-me mais sobre isso, né? E ela falou que ela tinha vontade, e daí ela foi lá para uma colônia, não sei aonde. Bom, eu fiquei tão chocada. E daí, pensando nos anos que eu fui conhecendo a Carmen, como essa imagem dela sempre me acompanhou. Porque, para mim, a Carmen é essa pessoa que, quando todo mundo quer ir para a Disney, ela quer ir para o Japão, né? Ela é essa menina, até hoje, que pede o inusitado. Ela vem com ideias, ela tem, ela tem uma criatividade que, para quem ouviu essa história de alguém que pediu para ir para o Japão com 13 anos, sendo que o sobrenome é Parisi, tá? Não é Feng Shui, né? Eu acho que é uma das imagens que eu mais carrego dela. E uma outra coisa que eu lembrei também, que eu achei curiosa, que quando a gente se conheceu, eu não tinha muita familiaridade ainda com o mundo junguiano. Eu vinha da psicanálise, eu estava ali numa transição, e eu ouvi essa mesma menina que falava que tinha ido para o Japão falar a palavra quitônico. Eu achava uma coisa linda. Eu falava, meu Deus do céu, será que um dia eu vou falar quitônico com essa propriedade que ela fala? E eu, então, resolvi trazer para vocês a definição de quitônico. Em mitologia, e particularmente na grega, o termo quitônico, relativo à terra, designa ou refere-se aos deuses ou espíritos do mundo subterrâneo por oposição às divindades olímpicas, né? Essa é ela, essa força quitônica, essa força que vem da terra, que vem do submundo na sua melhor versão, para desafiar os deuses olímpicos. E é desse jeito que eu vejo a Carmen, e é essa pessoa que vai apresentar para vocês hoje. Como é o título, Carmen? Fala de novo para mim, que eu perdi Quando o a meu conta. paletó enlaça o teu vestido.
A individuação da mulher e do amor de Toni Wolff Jung até os tempos atuais. Pois é. E daí, quando ela mandou, ela diz assim: até quando as mulheres e suas ideias serão ouvidas? Onde se encontram e se desencontram paletós e vestidos? Então, por favor, Carmen, fique com a palavra, e agora todo mundo vai saber que você... Ah, isso porque eu não vou fazer ela cantar a musiquinha que ela cantou para mim, que ela ia cantando na colônia. Esse é só depois do vinho, não. Carmen, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que a apresentação vai ser incrível e estou aqui com vocês. Hoje, excepcionalmente, a pedido dela, os microfones vão ficar abertos, porque ela quer que vocês participem, mas peço, por favor, que deixem os telefones desligados, os microfones desligados, até que ela acabe a fala, porque senão atrapalha muito. Tá bom? Então, vamos lá. Carmen, a palavra, por favor. Paty, em primeiro lugar, super obrigada pela oportunidade de trazer um trabalho que foi tão, tão importante, tão visceral para mim, né? Queria dizer que para mim é uma grande honra, uma grande alegria esse reencontro com o IJUSP, contigo, né? Nesse contexto todo. E acho que é muito bacana estar numa diretoria composta por você e a Renata. Vou pedir licença aos nossos amigos homens, mas entre mulheres que fazem, né? Que vão, que se apoiam e que, enfim, é um grande reencontro, do qual eu sou muito, muito grata, muito feliz por ele. Então, vou aqui passar o meu trabalho, né? Assim, queria contar para vocês que esse trabalho foi um trabalho, como eu já divulguei em muitos lugares, que me saiu das vísceras, né? Assim, por alguns motivos, né? O primeiro deles é uma questão de faro mesmo, esse mesmo faro pelo Japão que a Paty contou, é um faro, eu farejei a Toni, né? Eu não tenho outra palavra, foi isso mesmo, eu farejei e comecei a ir atrás do trabalho dessa mulher e começar a entender mais ela. E quanto mais eu ia atrás, mais eu entendia que não existia informações sobre ela, o que foi me intrigando muito, né? Assim, e eu não entendia muito o porquê daquilo. E quanto mais eu adentrava, mais eu entendia que tinha feito uma grande sacanagem, né? Assim, com relação a essa figura. E então vou pedir para vocês, conforme que venham me acompanhando nesse trabalho, com essas 3 consignas que eu vou dizer agora, né? Uma, assim, que é o principal objetivo desse trabalho, que é uma reparação histórica mesmo em relação a essa figura, a essa mulher, né? Que se tornou uma grande companheira imaginal para mim nos últimos anos, né? Quase uma amiga, né? E, e eu queria dizer para vocês isso, né? Assim, ó, essa reparação, né? Tanto da figura, da pessoa dela, mas também da profissional que ela foi, da carreira ali que ela desempenhou, do papel, né? Da psicologia analítica. O que me vai para um segundo item que a gente pode discutir depois, que é o que será que seria a psicologia analítica, né, se esse lugar tivesse sido dado, se essa mulher tivesse tido o lugar que ela merecia ter tido, né, se fosse divulgado a história dessa mulher na psicologia analítica. Então, esse é um primeiro momento. Concomitante com isso, né, tem uma coisa que vinha me incomodando há muito tempo, assim, olhando para as minhas próprias histórias, para a minha trajetória, né, assim, as trombadas emocionais e afetivas, né, assim, eu fui reparando em mim mesmo, nas minhas amigas, né, nas minhas pacientes, o quão recorrente é o, sei lá, né, somos nós, assim, feridas na imaginação do amor, né, por nossos parceiros e por nós mesmas, né, quantas vezes somos abusadas, quantas vezes somos subjugadas, quantas vezes não é nos dado um lugar digno, né, então, assim, nessa elaboração conjunta, né, com grandes amigas, com as pacientes, na análise comigo mesma, eu fui pensando muito nisso, né, assim, o quão isso não era só uma história de cada uma de nós, isso é uma história de todas nós, né, assim, então, o que faz com que nossa imaginação, né, homens e mulheres nos tempos atuais, né, mas desde bastante tempo, assim, seja ferida, né, o que nos atravessa enquanto estereótipos amorosos, enquanto
em que psique coletiva nós estamos imersos, né, quando a gente imagina isso, né, assim, de que forma a gente imagina as ficções amorosas, né, assim, e da onde vem isso, né? Então, tudo isso foi uma coisa que eu vi que se repetia muito e que eu fui buscar um pouco da onde vinha isso, né, em que momento nós estamos, que outras ficções seriam possíveis então, né? E, para minha surpresa, a história dessa mulher, né, que eu farejei, junto com essas outras mulheres que eu conheci, reconheci, me envolvi, né, assim, tinha muito match, né, dava um match aí, dava alguma coisa interessante nesse sentido, né. Então, vou pedir para vocês ouvirem toda essa história, né, como sim, uma reparação histórica em relação a essa figura da Toni Wolff, né, mas também, né, como um exemplo de história amorosa, né, assim, que todas nós, quem nunca, né, assim, e também nesse sentido da teoria junguiana, que é uma coisa que na minha apresentação eu vou trazer só um pouquinho, e talvez a gente possa discutir mais depois. O que seria da teoria junguiana? O que seria diferente, né, se esse lugar tivesse sido dado? Então, essa consigna que eu vou dar para vocês, né? Então, eu trouxe aqui um PowerPoint, na verdade, como não para me afastar aí de vocês, mas pelo contrário, eu queria dar corpo, dar rosto, né, da isso mesmo, corporificar essa história. Eu queria que vocês vissem a carinha, o rosto, os antepassados, né, dessa mulher. Então, espera um pouquinho que eu vou dividir aqui com vocês. Vocês estão vendo? Vou só pôr no modo apresentação aqui, ficar mais bonito. Estão vendo? Sim, sim. Tá. Então, tá bom. Então, eu queria começar, né, dizendo para vocês que, que essa pesquisa, assim, ela foi fruto de uma extensa pesquisa, né, de muitos anos, até pela falta de dados, mas que eu me baseio principalmente nesse livro, né, que eu acho que é importante de divulgar, que é fruto do trabalho de uma outra mulher, que é a Nan Savage Healy. Então, acho que queria só divulgar aqui esse trabalho, que eu acho que é um livro bacana para quem se interessar pelo tema, né? Então, vou começar aqui a contar uma historinha. Eu vou começar com uma história, né? Vou lendo aqui, mas ao mesmo tempo interagindo aqui com vocês, e depois a gente conversa. Queria só contar para vocês, antes de qualquer coisa, que essa noite eu tive um sonho, né, com a Toni. Acho que é um tema que me é realmente muito visceral, assim. E aí a gente estava aí conversando na varanda, e em algum momento a gente trazia essa frase, né, assim, esse poema, na verdade, do Garcia Lorca, né, e eu acho que isso tem muito a ver com o que eu vou trazer hoje, que é isso mesmo, né, onde eu dizia para ela, olha, você precisa ver isso, né, e a gente tinha ali um momento de uma cumplicidade muito linda, né, porque eu dizia isso para ela, né, que o Garcia Lorca, olha o que ele fala, só o mistério nos faz viver, só o mistério, né. E aí, esse poema, para quem não conhece, é um poema que o Garcia Lorca, ele faz, né, assim, no momento antes dele ser fuzilado pelos fascistas. No momento em que decidisse, ele está em Madrid, os amigos pedem que ele fique, porque se ele fosse para Granada, ele morreria. E ele fala que é o chamado dele ir para Granada, né, que a vida faz sentido só se ele for para Granada, onde ele de fato é executado. Mas enfim, né, é só um mistério que nos faz viver. Bem, eu entro agora, então, na história da Toni, né? Toni Anna Wolff nasceu em setembro de 1888. Sua família era conservadora, das mais distintas do cantão suíço. O pai Arnold era um bem-sucedido importador de seda da Ásia. Viveu no Japão como cônsul suíço por 20 anos. Aos 40, voltou para a Suíça para encontrar uma esposa e se casar. Casou-se com Anna Elizabeth Sutz, de 21 anos, uma mulher doce e preparada para as funções destinadas às mulheres de então. Toni foi a primeira filha, seguida de 2 outras irmãs, e logo se tornou a preferida do pai. Dele, herdou o senso estético e de aventura. Embora tenha sido educada como uma moça típica da elite suíça, sempre teve uma queda por um estilo de vida não convencional para a época. Cursou até o 2º ano do primário, quando foi enviada para um colégio de meninas em Genebra, onde aprendeu francês, boas maneiras e etiqueta, para se tornar a esposa elegível por um bom partido.
Depois foi para a Grã-Bretanha, aos 18, onde estudou inglês. Queria mesmo era ir para a universidade. Mas só as famílias que não possuíam uma boa condição financeira enviavam suas filhas para a universidade. Adquiriu sozinha um conhecimento admirável e convenceu o pai a deixá-la frequentar os cursos na Universidade de Zurique sobre, prestem atenção, filosofia, literatura, teologia e história, desde que como ouvinte, prestem atenção de novo, extraoficialmente. Era descrita pelos colegas como uma mulher charmosa, encantadora e fascinante. Tinha uma presença poderosa, uma aura de mistério. Do intelecto que todos se lembravam mais frequentemente. Brilhante, diziam. Extremamente introvertida, discreta e reservada, quando pessoalmente tocada, mostrava sentimento aficionado e sensível. A maioria dos seus analisandos a descrevia como uma analista excepcional e diziam sentir profundo senso de intimidade com ela. Quando tinha 21 anos, em curto período de tempo e repentinamente, perdeu o pai e William Offensberger, um amigo do curso de religião comparada que morreu na guerra, por quem estava apaixonada e com quem dividia ideias e gostos por uma vida não convencional. Eram os dois homens significativos da vida dela, que reconheciam sua mente superlativa e validavam sua curiosidade filosófica. Antes de morrer, o pai pediu que desse suporte para a mãe, cuidando das finanças. Toni estava sofrendo de desorientação muito acentuada quando foi levada pela mãe para uma consulta com Jung em setembro de 1910. Jung percebeu rapidamente que ela precisava de um novo objetivo para despertar seu interesse na vida e a contratou para pesquisas do que viria a se tornar símbolos da transformação. A proposta deu a ela a sensação de renovação e abertura de novas perspectivas. Jung sentiu, já no primeiro encontro, a química diferente que tinha com ela. Disse que ela teve um efeito imediato nele. E pela primeira vez na vida, sentiu que podia dividir seus pensamentos mais íntimos e conversar em um nível profundo da psique. Ele respondia positivamente à sua graça elegante, seu senso de refinamento, decência humana e timidez evasiva. Na troca intelectual, ela trazia suas próprias contribuições, indicando direções acadêmicas e conhecimento de perspectivas orientais trazidas das vivências do pai. Achava que a perspectiva oriental servia melhor para o ritmo da psique que a perspectiva ocidental materialista. Ela considerava o trabalho dela para Jung não só acadêmico, mas existencial, envolvendo vivência e experiência. O conceito dele de mulher introvertida veio dela, uma mulher que, acima de tudo, ama entender ideias. Vale dizer que Jung tinha um ar de estabilidade ao redor dele, que ela sentia que criticamente precisava quando se viu em uma família só de mulheres, ela sendo a referência. A atenção entusiasta que ele lhe devotava também foi curativa. Constatou finalmente que o trabalho a amarrava a Jung, que um casamento espiritual tinha se desenvolvido, mas ela queria ir mais longe. Nesse período, Jung estava casado com Emma há 8 anos e já tinham 4 filhos, o que fez com que Emma se encontrasse mergulhada em um papel apenas maternal. Quando a análise de Toni terminou, apesar da enorme atração que sentia por ela, Jung achou que seria melhor que se afastassem. De fato, por 1 ano eles não tiveram contato. No entanto, como não podia esquecê-la, apesar de todo o conflito interno, ele a procurou. Na perspectiva da psique, ele entendeu, a relação era crucial. Esse entendimento lhe serviu de base para a noção de individuação e de self, desenvolvidas posteriormente. Minha decisão estava tomada. Eu daria a essa mulher toda a minha fé e confiança. Eu não quero falar das tormentas que eu certamente terei que enfrentar. Tudo isso fica deslocado pela abundância de beleza e elevação que me foi permitido vivenciar. Toni é a segunda parte da minha alma. Beleza feia, feiura bonita. Isso deve ser concluído fora. Devido ao seu background cultural, status social elevado, refinamento psicológico inato, inocência em matéria de romance, importância essencial para ele,
Jung não queria que ela fosse vista como uma amante comum. Ele se referia à relação deles como um segundo casamento. Em seu texto de 1912, Complicações Neuróticas no Romance Familiar, diz que é uma segunda mulher que o marido precisa tanto quanto sua esposa, com quem pode viver a personalidade número 2. Com ela, descobriu um amor que perfurou o centro do seu ser e tocou a esfera especial da personalidade número 2 e seu self criativo. Seu conflito entre o convencional e o não convencional encontrou um lugar. Pouco antes de sua morte, Jung disse a Laurens van der Post que Wolff havia fornecido a fragrância de sua vida, enquanto sua esposa, Emma, havia fornecido a base. Quando ele caiu nas profundezas terríveis de suas turbulentas visões, recorreu a ela, a única que considerava poder ajudá-lo a navegar na escuridão de suas fantasias. Compartilharam seus sonhos e imaginações ativas. Nenhum homem pode entrar seguro pelo portão escuro do mundo sombrio, sem saber que uma pessoa que ele ama e confia profundamente tem fé absoluta na sua jornada e na sua coragem e habilidade de passar por isso. Jung se referia a esse período como o mais importante da minha vida. Nele, todo o essencial foi decidido. Juntos, eles criaram um modelo de psique baseada nos arquétipos, que experimentaram primeiro nas próprias vidas. Suas perspectivas complementares produziam uma colaboração fértil que ativava nos dois a sua natureza criativa. Como você sabe, esse livro, Símbolos da Transformação, veio daquele mundo que você me trouxe. Só você conhece a miséria da qual ele nasceu, em que espírito foi escrito. Eu coloco em suas mãos como sinal de gratidão que eu não posso expressar com palavras. Jung falava de um tipo extraordinário de amor, um vínculo onde os impulsos sensuais e as forças arquetípicas estavam combinadas. James Kirsch diz que nessa relação ele teve uma tremenda experiência de conúncio e entendeu o misterioso background místico da sexualidade, e depois cunhou o conceito. Nos primeiros anos da relação com ela, escreveu em 3 dos seus ensaios sobre o valor psicológico da expressão sexual. Mais tarde, nas revisões, apagou. Jung costumava passar as quartas-feiras na casa de Tony, quando assumia os ares de dono da casa. Após o almoço, depois que os convidados se retiravam, eles iam para o quarto de Tony e voltavam a se juntar à mãe dela para os drinks e o jantar. Ela almoçava em Kuznets com a família de Jung aos domingos e depois, enquanto as crianças brincavam, ele e Tony iam passear no jardim, onde falavam dos assuntos relacionados à psique. Iam também para o lago, onde permitia que Jung testemunhasse seu ritual de construção. Ela o observava silenciosamente, sentada na sombra, fumando seu cigarro, e só falava com ele se ele falasse com ela. Tony era sua musa, amiga íntima e mais leal colaboradora. Ela era sempre crítica, aquela que fazia um enquadre para cada situação. Com seu brilho natural, intuição afinada para o psicológico e entendimento instintivo dos padrões arquetípicos, ela mediava a mente de Jung e suas ideias intuitivas com o mundo. Ele costumava dizer que um homem se beneficia enormemente de dividir seus pensamentos com uma mulher intelectualizada, pois ela fortaleceria a integridade de suas ideias. Via Tony como sua função pensamento. Foi ela quem cunhou o nome psicologia complexa, e muito do que está no livro Tipos Psicológicos se deu pela insistência dela em clarificar uma ou outra coisa ou trazê-las num outro aspecto. Criou as funções sensação e intuição. Não apenas ajudou a descobrir os conceitos centrais, como a nomear os termos. A amplificação simbólica, importante técnica analítica, também foi desenvolvida quando procuravam por dicas nos mitos antigos e textos religiosos. Jung não poderia ter feito sozinho o que fizeram juntos. Tony tornou-se uma analista proeminente, só vindo depois de Jung enquanto renome no mundo junguiano. Por 21 anos, foi presidente do Clube Psicológico. Chegou radiante à inauguração do clube em fevereiro de 1916, acompanhada de Emma e Jung. Tornou-se diretora de ensino, cuidava da estrutura organizacional do clube,
Selecionava os tópicos de aula e aprovava os palestrantes do sábado à noite. Organizou também um grupo de mulheres, com Linda Fierce, Emma, sua irmã Suzy e algumas outras, que se juntava para discutir os aspectos psicológicos pertencentes à psicologia feminina, focado exclusivamente na perspectiva das mulheres. Como já mencionei, Toni sempre foi simpática a direções não convencionais e sentia que não cabia em um casamento tradicional. Temia que isso pudesse ameaçar o seu foco intelectual. Para entender melhor a sua escolha de seguir esse padrão particular, ela resolveu examinar o que chamou de essência da psique feminina, trabalho que resultou nesse artigo, Formas Estruturais da Psique Feminina. Ali, ela descreve 4 tipologias que definiriam um ponto de vista feminino inerente à estrutura arquetípica: mãe, hetaira, amazonas e médium. Ela e Jung associavam ao tipo hetaira e médium. A hetaira seria a mulher amante, que cria um autêntico e profundo vínculo com quem ama, condição em que seu coração e espírito beneficiariam a ela e ao outro. O seu desenvolvimento demanda que ela experiencie uma relação com todas as suas nuances e profundidades, incluindo a expressão sexual. Precisam mais de uma relação individual do que do casamento, uma conexão pessoal concentrada. Prioriza um senso de valor pessoal, apartado dos valores coletivos. Segundo Bárbara Hanna, Toni aceitava sem hesitação qualquer experiência genuína que as pessoas tivessem e dava a elas um suporte firme com sua atitude calma diante do fenômeno mais irracional ou incrivelmente estranho. Quanto ao aspecto médium, atribuía a ele sua capacidade de dar voz ao seu material inconsciente ou dos outros. Uma mulher que seja altamente sensível ao inconsciente de seu parceiro sente a base arquetípica do espírito dele, ativa ela nele, em algumas circunstâncias, irá até representá-las para ele. Foi através desse experimento mútuo que desenvolveram a imaginação ativa, descrita por ele em seu artigo de 1916. O processo vivido por Toni Jung é, em parte, um ótimo exemplo de individuação transindividual, do papel central da conexão humana no eliciar e no desenrolar da individuação. Por vezes apenas testemunhando, outras vezes oferecendo uma escuta ativa e propiciadora de diferenciações, acolhendo e fazendo companhia, ou apenas existindo e chamando do outro um novo modo de estar e ser, podemos dar passagem à existência de alguém, fortalecer e legitimar essa existência, reconhecer e amparar um processo de morte e renascimentos psíquicos, regressão e progressão da libido. Diz Jabbour no prefácio do livro Vestígios, de Amneris Maroni. Dar passagem ao outro é ver a vida nascer, crescer em si e no outro. A vida se recolhe no profundo, deixando à mostra um solo onde a pessoa não consegue mais viver como vivia antes. Adaptado até então, o seu jeito de ser e funcionar deixa de fazer sentido. Nas mãos da angústia, um fio se destece, partida do ser. Um ser em travessia, com uma urgência visceral em ser testemunhado e comunicar o que descobriu. A vida como um jorrar de novas possibilidades e sentidos. Já dizia Jung que o encontro de 2 personalidades é como o contato de 2 substâncias químicas. Se há reação, ambas saem transformadas. Nesse sentido, já disse Maroni que o processo de individuação é inesgotável em seu devir, e o indivíduo é apenas um sucedâneo seu. A relação entre os seres antecedem o sujeito e o produzem. Nas palavras de Lia Luft, não apenas a ameaça de enfrentar a alma no espelho, é sair para as varandas de si mesmo e olhar em torno, e quem sabe, finalmente respirar. A ontologia moderna, no entanto, não comporta tal proposta, uma vez que cultiva o indivíduo aristotélico idêntico a si mesmo, entusiasta do homem empreendedor de si, domesticadora da alma do mundo e profundamente antropocêntrica, não encoraja a saída do mundo de Narciso, mas o amor e o contato com o inconsciente nos oferecem a experiência de um mundo autônomo e vivo, diz Pat Berry. Talvez o amor exista para nos trabalhar psicologicamente, emocionalmente,
nos mais profundos níveis do ser. Você terá que ir mais fundo dentro de si, do seu terror, e se tornar vulnerável mais uma vez. O amor precisa dessa exposição e dessa vulnerabilidade para se aprofundar. Será então através desse descentramento, via amor e por causa dele, que será possível reconhecer o que a alma quer conosco. Segundo Hillman, Eros como um fazedor de alma, na medida em que aquele que eu amo carrega a minha alma, tornando-se para mim figura de alma. E ao levar minha alma, personificada em si, traz nesse processo a metáfora no formato de uma concretude. A criatividade psicológica dependerá, então, fundamentalmente da conexão humana. Nesse ponto, uma discriminação, advertência se faz necessária. Ao nos relacionarmos com o outro como realidade psicológica, é importante que não colonizemos sua alteridade. Um outro janela, não um outro espelho. O mundo moderno é identitário, narcísico. Para me relacionar com o outro, reduzo-o a mim, um pedaço meu. Nesse sentido, em 1944, a propósito de um sonho, Tony notou que Jung enfatizava indevidamente o nível subjetivo. Porque ele precisava realizar a ânima, ele me introjetou e tomou minha substância. Jung atribuía a uma suposta essência e natureza psicológica da mulher trazer as ideias do homem à vida. Diz Tony em seu diário: o que Cal alcançou agora se baseia em mim. Através da minha fé, amor, compreensão e lealdade, eu guardei e o trouxe à luz. Eu fui seu espelho, como ele me disse. Mas todo o meu sentimento, fantasia, mente, energia, responsabilidade trabalhava para ele. Tenho um efeito, mas não tenho substância. Eu lhe dei a vida dele. Agora, ele devia dar-me a minha e ser um espelho para mim. Esse aprisionamento de Tony no mundo de dentro de Jung, como uma continuação psicológica dele, teve outras consequências. Nos agradecimentos de símbolo da transformação, ele escreve: devo agradecer àqueles que apoiaram meus esforços, especialmente minha querida esposa, meus amigos e aqueles que, desinteressadamente, me deram assistência. Na última edição do livro, ele manteve apenas a parte da esposa. Ela também ajudou a formular as definições do capítulo final de tipos psicológicos, e nunca levou créditos por isso. Jung não a referenciou intelectualmente em seus escritos por 16 anos. Depois disso, há apenas 4 notas de rodapé com uma breve referência. A própria postura de Tony favoreceu seu apagamento. Durante a vida, ela se recusou a promover suas contribuições. Os biógrafos tradicionais contam de um grande homem que altera a história por conta de sua genialidade, a singularidade de sua criatividade e os resultados de seus esforços solitários. Mark Saban aborda esse tema mostrando como o fato das relações externas de Jung terem sido interiorizadas em sua biografia ajudou a construir esse mito. Maria Moser criticava Jung por focar exclusivamente na parte individual da individuação. Ela dizia que a arte de viver ricamente com outros na dimensão humana deveria ser tão importante quanto avançar em relação ao self. Jung adotou 2 vidas distintas no mundo externo, o que resolveu a tensão e a cisão interna dele. Mas ao atribuir às 2 mulheres a incumbência de carregarem parte de sua psique, criou uma fissura na vida delas. Tony sentia que a fama e o sucesso de Jung o estavam tirando dela cada vez mais, e se ressentia de suas obras, ideias, pacientes, palestras, Emma e filhos. Novamente, penso em como ele realizou suas ideias famosas através do relacionamento comigo, o que ele admite apenas ocasionalmente, e como ele é famoso agora, e que Emma está com ele ao invés de mim, que nunca posso acompanhá-lo. Se via como Ariadne em Naxos, abandonada na ilha após guiar Teseu pelo labirinto. Por 2 momentos mais especificamente, Tony fomentou o desejo de que Jung se separasse de Emma e se casasse com ela. Em seu ensaio, Alguns Pensamentos sobre o Processo de Individuação em Mulheres, ela escreve: toda mulher que estiver nas mesmas circunstâncias vai eventualmente querer se casar com seu parceiro. Primeiro, ela acreditará que estará satisfeita com nada mais que a força do amor deles para sustentá-la. Mas conforme o tempo passa, ela irá querer mais.
O primeiro desses momentos foi nos anos 20. Com a negativa de Jung, eles chegaram a romper e por alguns meses nem mesmo tiveram contato. Em 1927, ao falar da psicologia feminina, Jung postula o tipo mãe e o tipo ânima. Diz que no tipo ânima, a característica mais marcante é que o elemento maternal é inteiramente faltante. Assim como a Etaira, ela seria uma companheira espiritual do homem, uma amiga íntima, uma soror mística. Da mesma forma, um tipo mãe não poderia se tornar o seu oposto, uma musa espiritual. Uma Etaira só poderia maternar filhos espirituais, tal como um trabalho inovador criado junto com um homem. Sua missão seria trazer criatividade à vida através dos relacionamentos, tornar concretos e reais os pensamentos de um homem, ser a esposa no nível da alma, fazendo o homem renascer no sentido espiritual. Toni finalmente foi convencida por Jung e passaram a promover essa visão em suas clínicas, inclusive, de que um homem deveria ter ambas, uma mãe e uma mulher etaira na sua vida. A decisão de Toni de ficar na caixinha psicológica tão apertada a condenou, no entanto, a uma vida de solidão. A sua inteireza não pôde caber. Ansiava por uma relação inteira e viva com Jung, que pudesse ser vivida no mundo. Quando desistiu disso para se tornar a ânima perpétua de Jung, também ela colocou a dimensão arquetípica acima da humana. Trocou uma vida imanente humana por uma essencialmente transcendente, que paradoxalmente deixa de ser anímica, porque paralisa o devir. No fim da vida, ela observou que via uma nova geração de mulheres que parecia pronta para integrar as 4 funções. Cogitava se essa geração não estaria no processo de criação de uma nova forma de vida feminina. Depois dos anos 20, Jung voltou sua atenção para o estudo da alquimia, o que o levou para longe da criação da teoria analítica e de Toni Wolff. Toni rejeitava o estudo da alquimia e tinha um interesse crescente no simbolismo do cristianismo. Por volta de 1937, quando Jung retornou da Índia, um afastamento cada vez maior começou a acontecer entre eles, até que em 1944, Jung teve uma crise cardíaca que o levou a ficar 4 meses no hospital. Emma não autorizou visitantes, Toni inclusive. Jung saiu de lá mais apegado a Emma e apreciando ainda mais os cuidados que ela lhe tinha dedicado todos esses anos. Foi o fim oficial com Toni. Em um nível profundo, isso começou nos anos 20. Abandonar aquele sonho tinha sido o maior desafio da vida dela. O que começou com um casamento sagrado, acabou como um sacrifício não de pequenos egos, mas de um senso profundo, de um chamado de alma para ela. Essa temática está contida, de certa forma, também no mito, no triângulo Semele-Zeus-Hera. Em algum momento da relação com Zeus, Semele percebeu que o lugar que inicialmente tinha lhe dado liberdade tornou-se para ela uma prisão, uma vez que a lançou numa situação de espera, solitária e dependente. A partir daí, um desenvolvimento intenso se estabelece. Ela deseja ver Zeus em sua forma verdadeira. É como se ela pudesse, através do amor, se descobrir uma deusa em pé de igualdade com Zeus. Daí, o desejo de terminar com o segredo. Saber quem é o amante misterioso, descobrir o nome dele. De amante, ela se torna amada, a deusa lunar que engravida de Dioniso e quer trazê-lo à clara luz do dia. Para isso, ela quer acabar com a clandestinidade. Para isso, ela quer mais. Um Zeus inteiro e não apenas parte dele. Um amor que se torna parte do próprio ser. Um ser que passa a pertencer a si mesmo. No entanto, Zeus não tinha consumado uma transformação análoga dela. Então se mostra ela na sua forma antiga, como relâmpago e trovão, símbolos do seu poder. Poder que fulmina Semele. Jung continuava incluindo Toni em seu círculo pessoal e passando tempo com ela. Ela continuava acompanhando nas viagens de trabalho. Nos anos 40, 50, ela desfrutava de uma enorme estatura na comunidade analítica. Apesar da mudança de papel na vida de Jung, ela continuava sendo um pilar do enclave junguiano. No entanto, foi se tornando uma pessoa frugal e restringiu a ela mesma tanto quanto ou mais que a vida mesmo o fez. Impôs a si mesma um regime espartano, na esperança de atingir uma transcendência espiritual. Nos anos 40, sua mãe morreu. A mãe era uma pessoa encantadora e se ocupava de receber as pessoas.
Toni era uma introvertida e se tornou mais isolada que antes. Desenvolveu uma dolorosa artrite nas 2 mãos e pés, causando uma dor debilitante. Continuava fumante inveterada. Nessa época, houve também a fundação do Instituto de Zurique. Quando Jung anunciou o quadro-diretor, para espanto de todos, inclusive da própria Toni, o nome dela não estava lá. Jung alegou que não queria pessoas muito introvertidas na diretoria, pois elas não saberiam como lidar com o mundo. Além disso, uma tarefa assim lhes roubaria tempo e energia. Toni não sorria mais. Queria ser tratada formalmente por Miss Wolff. Respondia às perguntas com sarcasmo e brevemente, fazendo o questionador se sentir pequeno e burro. Nos chás da 4ª tarde, no instituto, o único momento que tinham agora, Jung a tratava com desdém. Ruth Bailey, sua cuidadora na época, queria deixá-los a sós, mas Jung pedia para ficar e conversar com Toni enquanto ele lia romances policiais. Em 21 de março de 1953, Toni morreu repentinamente. Jung ficou tão chocado com sua morte que não conseguiu ir ao funeral. Seu filho Franz disse que Jung se sentia culpado, como se de certa forma tivesse causado sua morte. Depois de muitos anos de silêncio, Jung procurou a irmã de Toni, Suzy. Ele lhe escreveu muitas cartas preenchidas com luto, autorrecriminação e, acima de tudo, compulsão de falar de Toni. Ele recontava suas aventuras com ela, experiências pessoais que dividiram e seu orgulho dela ter prestado serviço na Segunda Guerra. Falou do quanto ele ficou desapontado quando ela parou de escrever poesia e ficção e o quanto ele sentia por ela não ter se tornado a grande escritora de literatura que ele sabia que ela teria sido. Falou também da tremenda contribuição que ela deu para a psicologia analítica. Anos depois da morte dela, em uma entrevista, Jung falou do amor que viveu com ela dessa forma. Um tipo raro de amor, nunca destinado ao casamento, que permanece acima de todos os outros. Só um poeta poderia entender. Falava de um amor eterno e arquetípico que une um homem à sua alma. No movimento analítico, no entanto, poucos anos após a sua morte, a memória de Toni começou a ser apagada no clube psicológico e no instituto. Até mesmo seu retrato foi retirado. Nessa ocasião, a irmã Suzy devolveu as cartas dela para Jung, que as queimou. Em Um Homem e Seus Símbolos, está reproduzida a famosa foto dos participantes da Conferência de Weimar, em 1911. Abaixo da imagem, os nomes estão relacionados: Jung, Emma, Freud, Otto Rank, etc. Toni não está nomeada. Há também um capítulo faltante no Memórias, Sonhos, Reflexões, onde Jung discutia a presença de Toni em sua vida e no movimento analítico. Quantas e quantas histórias como essa já não vivenciamos ou ouvimos das nossas amigas e pacientes? De amores tão especiais que nos fazem crescer tanto, descobrir tantos outros em nós e, de repente, estancam. Me pergunto se as nossas ficções amorosas estão mesmo livres para serem imaginadas, e o quanto os estereótipos, estruturas e complexos culturais que nos atravessam e aos quais estamos submetidos ferem a nossa imaginação. No caso de Toni Jung, por exemplo, me pergunto a quem podemos atribuir o desfecho trágico da história. Não ter Jung, sendo o psiquiatra de destaque que foi, percebido o complexo paterno de Toni? E, nesse caso, não deveria, em nome da ética, ter manejado melhor sua transferência? Por que Toni, sendo a mulher inteligente e autônoma que sempre foi, se deixou abandonar e definhar no mundo interno de Jung, ao invés de buscar um outro lugar na arena do mundo externo, que comportasse melhor sua estatura? Para entender melhor tudo isso, talvez um bom ponto de partida seja compreender melhor em que contexto e psique coletiva eles estavam inseridos. Por pouco que possa parecer nos dias de hoje, vale dizer que tanto Jung quanto Toni e Emma fizeram muito esforço para encontrar um jeito, um lugar onde essa história pudesse caber. Estamos falando da Suíça dos anos 10 aos anos 50, um país bastante conservador e patriarcal, onde sempre houve resistência a mudanças. Basta lembrar que apenas em 1971 a Suíça garantiu o direito ao voto feminino em nível federal.
sendo que o último cantão a reconhecer tal direito o fez apenas em 1990. Muitas mulheres eram contra o direito de voto, alegando que mulher na política é contra a ordem divina. As mulheres não podiam trabalhar sem autorização do marido e as mais jovens podiam até ser presas por terem relações amorosas. Já os homens podiam gastar o dinheiro da família como quisessem. Imaginar que foi nesse contexto que esse triângulo amoroso teve lugar, da maneira como foi, e que Jung considerava Toni como uma verdadeira parceira intelectual, parece digno de nota. Da mesma forma, ter esse lugar e ser a musa inspiradora de um intelectual e profissional do porte que Jung tinha, também não parece pouca coisa num contexto assim. A Suíça, no entanto, não era um caso isolado. Voltemos um pouco mais na história da Europa para entender de que maneira se formou nossa noção de família, homem, mulher e amor romântico. Na transição do feudalismo para o capitalismo, a Europa viveu uma imensa crise populacional e, portanto, de mão de obra devido à Guerra dos 100 Anos e à peste bubônica, que juntas dizimaram 1/3 de sua população. A necessidade de formação de núcleos familiares que produzissem pessoas se tornou fundamental. A partir daí, a mulher é levada para o lar, a apropriação privada do seu útero, e esse se torna um significante despótico da existência dela. A mulher como máquina de reprodução. Está fundada a família nuclear burguesa. Os pilares dessa estrutura seriam, por um lado, o sistema sexo-gênero binário, que se vale da romantização de desejos e afetos, e, por outro lado, a epistemologia colonial e capitalista, que privilegia as práticas sexuais e reprodutivas como estratégia de gestão da população para a reprodução da força de trabalho para o consumo. Como diz Paul Preciado, aqui é o capital e não a vida que se reproduz. Ao que tudo indica, as sociedades pré-históricas de caçadores-coletores eram mais igualitárias. O primeiro registro histórico que sinaliza uma desigualdade formal de poder na relação entre homens e mulheres é o Código de Hammurabi, 1722 AC, que estabelecia sanções desiguais às mulheres com relação aos homens. No Ocidente, até o período da Alta Idade Média, as mulheres circulavam pela cidade, trabalhavam, participavam de comunidades de plantio e de experiências religiosas. Há registro da presença de mulheres em papéis de decisão e liderança. Já na Grécia aristotélica, eram os homens livres, não estrangeiros e cidadãos quem detinham um discurso sobre si e podiam circular na polis nos espaços públicos, pois seriam possuidores de logos. As mulheres eram tidas como mais próximas da animalidade, habitavam o oikos, o ambiente doméstico, e, portanto, não detinham discurso sobre si. Sua forma de vida era próxima ao conceito de zoé, uma vida destituída de qualquer importância, que não tem a si mesma, submetida ao pater familia. Silvia Federici nos conta que já na citada transição entre feudalismo e capitalismo, ao se buscar a disciplina social, um ataque foi lançado contra todas as formas de sociabilidade e sexualidade coletivas, incluindo esportes, jogos, danças, funerais, festivais e outros ritos grupais que haviam servido para criar laços e solidariedade entre as pessoas. O cercamento físico, operado pela privatização de terra, foi ampliado por meio de um processo de cercamento social. A reprodução dos trabalhadores passou do campo aberto para o lar, da comunidade para a família, do público para o privado. No final da Idade Média, tanto as mulheres pobres como as mais privilegiadas perderam terreno em todas as áreas da vida social. No início da Idade Moderna, não podiam realizar atividades econômicas, nem representarem formalmente a si mesmas. Foram proibidas de reunirem-se entre amigas e, se casadas, desencorajadas de visitarem seus pais. Será apenas por volta dos anos 20, na fase que alguns convencionaram chamar de primeira onda do feminismo, que as reivindicações de aparição desse corpo como forma política começam a se organizar como luta, a fim de problematizar a soberania de um tipo de Estado que havia sempre sido masculino. Mais para frente, em 1949, já na segunda onda, Simone de Beauvoir lançará O Segundo Sexo, obra que é um marco do movimento feminista. A obra trará discussões em torno do caráter socialmente construído do que chamamos mulher, bem como da forma que se constrói a opressão das mulheres. Será nela que Beauvoir postulará que não se nasce mulher, torna-se mulher.
querendo dizer com isso que a mulher não tem existência própria, mas é constituída como um outro subalterno do homem, e que é transformada nisso pelas práticas sociais de subalternização. Beauvoir irá explorar quais os processos que estabelecem a subalternidade e inferioridade das mulheres, mostrando que essas são treinadas para serem um apêndice do homem. O homem se afirmaria através da identificação com seu sexo e se tornaria sujeito através da oposição ao sexo feminino, transformando esse em objeto ao invés de sujeito. Em 1968, Kate Millett irá lançar a Política Sexual, onde construirá a ideia de que mesmo o âmbito pessoal da vida é político, e que a opressão que as mulheres sofriam existia também nesse âmbito. Essa temática já havia sido tratada antes por Virginia Woolf na sua obra Um Teto Só Seu. Nela, Virginia diz que se a mulher tiver um quarto próprio na casa, ela escreverá: não se trata mais de uma reivindicação de lugar apenas no espaço público, mas da complexidade do direito à intimidade, de que a mulher não seja tratada no lar como zoé pelo homem, mas como forma de vida politicamente relevante, que seja considerada como pessoa. Começa a ficar claro que toda relação entre o homem e uma mulher estará necessariamente atravessada por uma desigualdade fundante, a desigualdade de gênero. Será também durante a segunda onda do feminismo que Beth Friedan lançará a Mística Feminina, em 1963. Nesse livro, ela investigará como as essas mulheres eram esposas e mães, o que supostamente deveria ser o destino biológico de toda mulher. Porém, sofriam do mal que não tem nome. Relatavam sentir uma frustração constante e indefinida, sentimento de vazio e angústia. As consequências de se levar adiante essa condição dita natural da mulher eram desastrosas. Basta lembrar que muitas mulheres foram internadas em manicômios apenas por não quererem casar, terem amantes, não quererem ter filhos ou serem donas de casa, como se tivessem uma espécie de transtorno contra a natureza. Vale lembrar que quando todas essas discussões aconteceram, Toni já havia morrido. Foi contemporânea apenas do movimento sufragista. Diante da lógica supracitada, a identidade masculina oferecida aos homens na sociedade patriarcal, isso é uma ideia da Bell Hooks, né? É daquele que não deve chorar nem expressar mágoas, solidão ou dor. Deve ser duro e mascarar seus sentimentos verdadeiros e ou não sentir nada. Todo homem traz em si um menino que foi silenciado pelo sadismo paterno, por um mundo patriarcal que não quer que ele reivindique seus reais sentimentos. E as mulheres, meninas, que foram ensinadas a ser outra coisa que não elas mesmas, negar seus sentimentos para agradar os outros e manipulá-los. E isso as aliena de seus sentimentos. Estamos todas destinadas a sermos mães ocupadas com a educação dos filhos ou amantes secretas à disposição para fazer a necessidade dos homens. Além disso, segundo Vassalo, a égide heteronormativa monogâmica nos faz subalternizar afetos, laços e partilhas que estão fora do espectro do amor romântico. A positivação da exclusividade como reflexo de uma forma de pensamento hierárquica, em que a aspiração máxima é pertencer às elites, às cúpulas, traz a exclusividade como marca de autenticidade. Uma dinâmica hierárquica de confronto e exclusão sustentada pelo capitalismo afetivo, onde o individualismo extremo se opõe à ideia de redes afetivas. O casal se tornaria, então, o último refúgio contra um mundo hostil, de indiferença generalizada em relação ao destino dos nossos semelhantes e nosso ambiente. Sujeitos castrados em sua capacidade de relacionar, trancados no próprio corpo e na posse dos corpos alheios, confrontados pelo temor a uma alteridade desumanizada. Me pergunto como podemos, nesse contexto, gerar espaços de reconhecimento que não nasçam completamente submetidos a lógicas capitalistas, mas a serviço de dinâmicas de cuidado. Em seu livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, Graham tenta compreender a dificuldade das mulheres de saírem do lugar desse outro subalternizado dos homens e produzirem discursos sobre si. Graham pode perceber o medo que muitas de nós sentimos de perder o que supostamente seria o único relacionamento que esteve disponível para nós nesse período de isolamento prolongado no interior da família,
e com ele os cuidados, a proteção e a segurança. Há também o medo de perder a identidade que nos resta, ou seja, nossa personalidade vista pelos olhos dos homens. Graham defende que há na cultura uma espécie de generalização da síndrome de Estocolmo, que se caracteriza pela afeição da vítima ao seu captor. A autora realizou um sério levantamento dos estudos científicos sobre mulheres vítimas de violência, a fim de definir o que chamou da teoria do abuso interpessoal crônico. E foi através desse levantamento que a autora postula que a psicologia da mulher é, na verdade, a psicologia da mulher em situação de cativeiro. Será essa circunstância que eliciará na vítima uma sensação de enorme vulnerabilidade e mesmo de ameaça da sua sobrevivência, sensações essas que demandarão uma necessidade urgente de cuidado e proteção. Nesse estado de isolamento e total desamparo, sem ter a quem recorrer, a vítima se volta para o próprio agressor em busca de manifestações de cuidado, gentileza, empatia ou afeição. Ela passa então a ficar hipervigilante, a fim de antecipar ativamente as necessidades dele e fazê-lo feliz, o que, em sua fantasia, garantiria sua sobrevivência. Eu acrescentaria aqui a sua sobrevivência literal e não literal. A partir dessa descrição, podemos concluir que acabar com um casal sem abrir outras perspectivas comunitárias é nos expor a uma solidão que é real em um mundo igualmente real, nesse território de desamparo que habitamos. Quando, ao ser rejeitada por Jung, Toni se deixa definhar existencialmente, ao invés de explorar outros lugares e papéis existenciais, me pergunto se havia nela o vislumbre dessas outras possibilidades. Em um mundo onde a mulher sequer tinha direito ao voto e seu valor era definido pelo olhar do homem sobre si, não teria sua imaginação ficado refém do ressentimento de ter sido abandonada e da esperança de tecer uma continuidade, a fim de garantir uma sobrevivência? Diante desse quadro, parece sensato dizer que é necessário que abandonemos a ideia de que o amor é apenas um sentimento, como já nos apontou Bell Hooks, e passemos a entendê-lo como ética de vida. O amor não está dado, é uma construção cotidiana, atravessada pelos estereótipos e ideologias de uma época. Seu caráter dito revolucionário só assumirá sentido na ação. As ações pessoais em relação ao amor e aos encontros amorosos implicam uma postura perante o mundo e uma forma de inserção na sociedade. E, nesse sentido, há nele uma potência, no sentido de rompermos ciclos de perpetuação de dores e de violências. Amor e poder são incompatíveis. Já dizia Jung que onde o desejo de poder é primordial, o amor estará ausente. Mas que outras ficções poderíamos tecer, então, sobre o amor? Bell Hooks fala de um amor que é muito mais que uma afeição profunda por uma pessoa. Ela propõe o entendimento do amor como ação, como vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento anímico e o da outra pessoa. Uma aliança sagrada, cujo propósito é ajudar ambos os parceiros a descobrirem e realizarem seus potenciais mais profundos. Nesse sentido, o amor seria uma prática subversiva ao individualismo capitalista e à hierarquia patriarcal. Penso também se no caso de Toni e de tantas outras de nós, mulheres, não teria feito diferença criarmos outras práticas comunitárias entre nós, que não apenas o foco nos homens e na família. Circularmos e investimos em outros espaços, nos autorizarmos a viver outras possibilidades existenciais, inserir outras lógicas às nossas ações. Talvez assim nossos corpos pudessem causar certo risco ao próprio regime significante a que estamos submetidas, na medida em que rompemos o isolamento psicológico e podemos ser cuidadas, validadas e apreciadas por outras mulheres, o que nos tornaria menos dependente da validação e do olhar masculino como fonte de autoestima. Precisamos nos enxergar como autenticidades individuais para partirmos para o movimento coletivo. Isso certamente alimentaria nosso crescimento pessoal e também proporcionaria alguma renovação política. Se essas categorias, tais como homem, mulher, família, não existirem mais como essências, ainda mais essas que aprendemos, eu me junto aqui ao povo preciado e pergunto, quem seremos nós então? Como amamos e desejamos? Aponta Patrícia da Mata que criar laços mais consistentes com o momento presente
potencializa o trauma do passado. Porém, nos adverte ela, nesse processo, é importante reconhecer o que ficou para trás, compreender o que precisa ser sacrificado, que fantasias precisam ser abandonadas. Trata-se de uma espécie de luto dessas idealizações fantasiosas que serviram de suporte para a sobrevivência psíquica. Dessa forma, poderíamos libertar nosso corpo de mulher para contar de outras ficções possíveis. O corpo precisa ser livre para o desejo fluir, para não parar de devir. O devir é a criação constante de novos territórios existenciais, uma elaboração corajosa. Elaboração das mortes e renascimentos pelas quais precisamos passar para realizarmos-nos como criatividade. Essa afirmação de vida é potencialmente transformadora. Temos pela frente o desafio de construir essas outras narrativas, necessariamente polifônicas, que possam imaginar e construir outras formas de viver, que incluam outras possibilidades, inclusive, ou talvez principalmente, as que foram negadas, reprimidas e negligenciadas. As identidades não dão conta da vida. A vida ultrapassa e transforma as identidades, porque os nossos modos de vida não estão contidos pelas identidades que nos constituem. Porque em oposição a um Estado que ama identidades, que não sabe o que fazer com travessias, já anunciou o Paul Preciado. Não trago nenhuma notícia das margens, trago notícias da travessia. Não existem margens opostas, estamos todos na encruzilhada, na multiplicidade radical da vida e no desejo de mudar o nome de todas as coisas. Pois a insurgência de outras práticas políticas, maneiras de sociabilidade, modos de existir, de se relacionar com a vida, com o tempo e com outros seres humanos, insistem em resistir e insurgir. Concluo, por fim, afirmando que não há essências, nem lugares essenciais. O que há são padrões particulares de respostas arquetípicas. O que há é o desejo, que nos faz construir modos de estar no mundo. E eu queria aqui terminar, como eu e a Luciana Ximenes terminamos, numa outra apresentação nossa, que eu faço questão de sempre reproduzir, dedicando, né, todo esse pensamento, essa fala, à memória, né, dessas mulheres, né, que foram silenciadas, né, para a gente não repetir mais. Todas as minhas amigas, né, que compartilharam de outros apagamentos aí, ao longo das suas aventuras na vida. É isso. Obrigada. Que lindo, Carmen. Muito bacana, né? É realmente assim, a gente fica até meio atordoada. Eu sempre costumo brincar que sempre que se ouve um trabalho a favor das mulheres, um trabalho ressaltando tudo o que foi abafado e tudo o que é abafado, há sempre um esforço pessoal muito grande para não ter raiva dos homens, né? Eu sempre brinco, todos os trabalhos que eu assisto e que eu participo, eu falo que esse é o grande esforço que a gente precisa fazer, um esforço de discriminação e rótulo de individuação diamante. Você já passou do prata, do ouro, e você está na individuação diamante, e você não fica com bronca dos homens. E eu vou abrir, está todo mundo aí com os microfones abertos para poder participar. E eu queria fazer uma pergunta só para a Carmen, para a gente abrir, né? Durante o trabalho, você vai se fazendo e nos fazendo várias perguntas, né? E a pergunta que norteia o seu trabalho é o não sei se é o que norteia, mas é uma das muitas perguntas que você faz. O que teria mudado na psicologia analítica se a contribuição da Toni tivesse sido considerada, né? Como eu acredito que toda pergunta que a gente se faz, ela já vem com a nossa resposta, eu queria saber se você, quando foi escrevendo o trabalho, se você ia pensando nisso, né? Aonde que a contribuição é considerada
né, da participação da Toni poderia ter colaborado até para minimizar esse viés de gênero tão marcado que tem a obra do Jung. Ok, um homem à sua época, tudo aquilo que costumam fazer para passar o pano para o machismo, tudo isso, né? E eu queria saber se você já pensou nisso, o que a gente teria de diferente hoje na psicologia analítica. Nossa, muito. Eu penso nisso o tempo inteiro dessa pesquisa, né? Porque eu fiquei pensando muito assim, óbvio, tem a história da Toni, o apagamento dela como mulher, mas assim, um apagamento importantíssimo, né? Porque, vejam, essa descoberta, né, partiu de uma coisa muito empírica do Jung, né? Não foi uma coisa que ele buscou na estratosfera, né? Assim, então, tudo se deu na relação, né? Tudo se deu em relação, tudo se deu numa coisa muito imanente, né? Muito na imanência dos afetos, né? De histórias que se cruzam, de efeitos e de afetos, né? Que são causados ali a partir do encontro, né? E tudo isso foi ignorado completamente, né? Como o Saban coloca, né? Ficou como se fosse crédito de um homem genial que estava ali recebendo, sei lá da onde, essas inspirações todas, né? Do além, não sei. Eu fico pensando se a psicologia analítica não tem esse viés muito mais arquetípico, né? Assim, uma ênfase muito maior nessa realidade arquetípica, como se isso nada tivesse a ver com uma vida histórica, com uma vida cultural, com uma produção coletiva, né? Então, eu acho que quando a gente olha para a psicanálise, por exemplo, a psicanálise pensa muito mais os dias atuais, as questões atuais, do que a gente pensa. Tem muito mais produção sobre isso, né? Então, quando a gente pensa homofobia, quando a gente pensa o racismo, as questões de gênero, é como se isso quase não tivesse importância, quase não tem produção. Atualmente tem muito mais, é verdade, né? Porque é como se o mundo arquetípico se valesse muito mais, né? E como se isso nenhuma relação tivesse com... Então, o apagamento da Toni me faz pensar no apagamento da imanência, que eu acho que é uma coisa que o Hillman tenta trazer de volta, né? Assim, mas eu acho que a gente sofre muito. Então, hoje em dia, quando a gente vai falar dos complexos culturais, por exemplo, né, nessa lacuna que se estabeleceu aí, onde o inconsciente histórico e cultural não é levado em conta, né? Muitas vezes a gente ouve isso, né? Isso não é psicologia, mas isso é sociologia, mas isso não, isso é puramente a psicologia está em tudo, a psique está em tudo, né? A psique está aqui, no mundo daqui, não no mundo de lá, né? Então, eu não sei, eu fico, para mim, dos maiores problemas que se tem, né, do apagamento dela e da função da relação e da experiência em toda a descoberta da psicologia analítica, para mim a mais grave é essa, né? Acho que deve ter outras, né? Sim. Mas Interessantíssimo, muito bacana. Assim, nunca teria imaginado a obsessão pelos arquétipos, que é uma obsessão, né, de uma vertente junguiana, que realmente faz um cancelamento da vida vivida, né, a partir dessa negação, é uma negação da Toni. Né? Bacana. Pessoal, levantem a mãozinha, fiquem à vontade. Santina, eu vi que você se inclinou para frente, pode perguntar. Eu te peguei no flagra, amiga. Boa noite a todos, todas, né? Carmen, que fala potente, importante, né? Não só em memória da Toni, mas também da Sabina Spielrein, que se citou ali. E, no certo sentido, também para todas as mulheres que nos dias de hoje também tentam construir o movimento, né? Compor o campo da psicologia analítica. Eu fiquei muito curiosa por te ouvir um pouco mais sobre a diferença que você fez entre o outro como espelho, né? Uma perspectiva de um amor mais narcísico ou narcisista, e o outro como janela. Então, eu não sei se você poderia falar um pouco mais disso, que eu achei bem importante. E de que maneira, apesar do Jung ter sido um homem de seu tempo,
Se você também pudesse arriscar, né, alguma possibilidade, eu vou chamar assim, um pouco mais ética dele, em relação à contribuição, à participação da Toni Wolff em tudo que ele foi capaz de construir, o que você diria, assim, que teria sido pelo menos um esboço de uma tentativa, né? Isso aí, hein? Deixa eu pensar aqui. Bom, começar com o espelho e a janela, né? Assim, eu acho que, de repente, isso teria feito bastante diferença, por exemplo, né? Porque é isso que ela fala o tempo inteiro. Ele precisava realizar a ânima, né? Então, ele, de alguma forma, me sequestrou ali, né? E tomou minha substância, porque ela vira, então, toda essa pessoa que vai ajudando ele a olhar para o mundo interno dele, que vai conversando ali, trazendo o Filemon, trazendo aquela galera toda, né? Mas ela tem uma existência, né? Ela não está ali só como uma figura interna dele. Ela tem uma existência, ela tem vontades, ela tem reivindicações, né? E de que forma esse cara podia ter se deixado afetar nesse sentido da janela, como uma existência que possibilita a ele olhar através dela e enxergar outras formas de vida possível, se deixar morrer mesmo, bancar a angústia de um mundo que rui e adentrar um outro, né? E assim, tudo bem, muitas coisas ruíram ali, né? No Jung, no Livro Vermelho, é uma prova cabal disso, né? Mas em que momento ela é inclusa nisso? Na vida vivida, não na vida de dentro, né? Assim, o que seria bom para ela, eu não sei, o que eu fico pensando muitas vezes é isso, né? Ele não era tão ingênuo assim nessa época, né? É claro que ela tinha um complexo paterno ferrado, né? Quando ele se põe ali como um cara que está disposto a contribuir para ela, né, com ela, no sentido de trazer ela para trabalhar com ele, eu acho que tudo aquilo se volta para ele. Como é que se maneja uma transferência assim, de um complexo paterno, né? E ela fica ali, eu acho que tudo bem, ele é atravessado por esse lugar onde a mulher é o apêndice do homem, está num lugar subalterno, né, que serviria ao homem, né? Mas ela está ali dedicando a vida a ele, né? E eu acho que ele foi criando teorias para justificar esse lugar onde ela pudesse caber. Só que tinha uma reivindicação dela ali, né? Que eu acho que não pôde ser ouvida, né? Assim, então, Muito bom. Quem mais? falem aí, gente, pelo amor de Deus. Tem uma pergunta ali, Paty. Não Alguém estou te levantou a mão, ouvindo. Paty. A Aline levantou a mão. Ah, tá. É porque talvez não tenha. Eu estou no iPad e eu não pego todas as. Pode falar. Aline? Isso. O H é mudo. Boa noite, gente. Ô, Engraçado. Carmen, parabéns pela apresentação. Realmente temas super relevantes, faz a gente pensar e repensar até não poder mais, né? Mas pensando aqui, né, e a sensação, né, como psicóloga clínica já há mais tempo, essa posição da Toni de acabar se submetendo, né, a esse posicionamento todo que o Jung acabou tendo com ela. E eu não sei se vai ter registro disso, é só uma curiosidade, mas, né, pensando na sua pesquisa, essa morte repentina da Toni, um cheiro de suicídio, existe algum tipo, né, existiu alguma coisa nesse sentido, uma fofoca ou alguma coisa, né, algum registro, tanto que essa coisa, né, do Jung ter ficado tão abalado, essa comunicação de inconscientes que eles poderiam ter tão profunda, né, e ele ficar indignado, como assim que eu não pressenti, eu não percebi, eu não senti, eu não vivi. Eu fico nessa curiosidade, sabe?
Você tem algum tipo de informação nesse sentido? É muita viagem minha? Eu tenho uma informação e uma opinião, na verdade, né? Assim, a informação que eu tenho, a única informação nesse quesito é do filho do Jung, né? Que vai relatar isso, que ele não conseguiu ir ao funeral porque ele se sentia culpado pela morte dela, né? Então, eu acho que essa culpa, de certa forma, né? Assim, alguma responsabilidade aí, né? Mas teve uma conversa que eu tive depois que escrevi esse trabalho com uma pessoa, né? Assim, que me tocou muito, que me fez pensar bastante, né? Porque essa pessoa me disse, bom, mas se você como analista entrasse nesse ressentimento junto com ela, você seria uma péssima terapeuta. É uma pessoa com opiniões fortes, assim. Mas eu fiquei muito chateada, assim, na hora, mas depois eu concordei, né? Porque ela disse, escuta, o que acontece, né? Assim, o que você faria como analista? E o que muito me fez refletir depois foi a Toni Wolff também teve uma dificuldade de deixar esse desejo morrer, aceitar que as histórias às vezes têm fim, né? E mudar a ficção, né? Assim, porque de alguma forma ela só conseguia se enxergar. Tudo bem, né? Eu trouxe aqui toda a psique coletiva aí da época, né? Mas ela se deixou definhar ali naquele lugar como se realmente fosse a única possibilidade para ela, né? E eu acho que hoje, talvez se eu me pusesse numa função de analista, eu acho que era isso que eu faria mesmo, né? Segurar na mãozinha e ajudar a atravessar essa morte, né? Esse fim, né? Então, eu acho que ela, de alguma forma, não aceitou essa morte que veio literalmente, né? Assim, acabou com a própria vida para não acabar um modo de vida, né? E eu acho que ele, bom, desculpe os homens presentes, mas eu brinco que é o diagnóstico homem, né? Assim, foi incapaz também de dar aí um outro, né? Um fim mais digno para isso aí, né? Assim, bom, por que precisou humilhar assim desse jeito? Por que precisava abrir? Tirava do bolso, né? Era horrível. A cena é horrível, assim. O descrito tirava do bolsinho ali no clube psicológico, na mesa do chá da quarta-feira à tarde, né? O único momento que os caras tinham junto. Podia dar um outro desfecho para isso, ou podia acabar de vez, sei lá. Né? Tirar do bolso um romance policial e ficar ignorando a presença é muito humilhante, é horrível, né? É, então, sei lá, né? Cuida do fim, né? Talvez fosse uma coisa melhor, né? Mas o filho relata isso, que ele não conseguiu, que ele ficou profundamente abalado e não conseguiu ir ao velório porque sentia que tinha matado ela, né? Mas essa é uma temática muito atual, né? E eu não sei se eu vou usar a palavra ainda, porque eu não sei se ela tem prazo para acabar, né? O homem que vai embora e leva a vida dessa mulher junto com ele. Daí eu fiquei pensando na questão do espelho e da janela, o quanto essa mulher não consegue se enxergar apropriada da sua inteligência. Isso é muito impressionante, porque Do seu não que poder se de relação, né? Porque era uma mulher não tem, só muito inteligente, estabelecer assim, vínculos profundos. não que se justifique uma morte emocional de uma mulher que não produz quando o homem vai embora, mas menos justificável ainda é a morte emocional de uma mulher que produz nesse sentido intelectual, não estou falando de um sentido capitalista, né? Criativa, emocionalmente capaz de produzir, e ele leva embora essa capacidade dela, né? Então, é uma mulher, como muitas que a gente vê, a própria Camille Claudel, que você citou, que se esvai, se apaga. Frida Kahlo, quantas personalidades a gente não tem, né? Que os homens arrebentam emocionalmente essa pessoa, que leva embora a alma dela junto, né? Isso é muito, acho que
quando a gente também se depara com essas mulheres no consultório, fica, e é o que essa pessoa falou, se você pegasse o ressentimento dela, você seria uma péssima analista, né? Porque a gente fica num misto entre pegar na mão, chacoalhar, se juntar para fazer um homicídio, né? É uma situação confusa mesmo. E fico pensando muito nisso, né? Nessa volta aí, né? Que a gente poderia dar nesse sentido, porque em algum momento a gente ficou trancada em casa enquanto subjetividade, né? E o único olhar de reconhecimento era o olhar do marido, do homem na casa, né? Assim, sendo que antes as mulheres estavam ali, tendo atividades políticas, tendo entre amigas, sabe? Tudo isso dava uma existência também, né? A gente não poderia recuperar isso, a gente não poderia estar de novo entre mulheres. Não estou negando o relacionamento, imagina, não é nada disso, mas como né? Assim, da gente não sei, eu fico pensando, bom, muito do movimento feminista, né, atual, nessa potência da gente estar entre mulheres, da gente poder dizer da gente poder ser ouvida, ser validada, né, assim, então, nesse sentido, despotencializar um pouco, né, esse olhar do homem como única validação possível da nossa existência, né. E olha que interessante, né? Quer dizer, todas nós já pensamos nisso. Não sei se os homens presentes já pensaram, talvez não, porque não seja oportuno. Mas dentro da nossa área, os grandes teóricos são homens. Uma área que é ocupada 90% de mulheres, né? Mas os fundantes, os que fazem discípulos, os grandes mestres são homens. E não é algo que a gente ainda não vê hoje. Por exemplo, eu, um dia pensando nisso, abri o site do IJUSP e vi quantas lives eu fiz com homens desde 2020 e quantas lives eu fiz com mulheres. Eu não sei falar o número para vocês, mas é assim, eu devo ter feito 20 lives com 13 homens e 7. Olha, se for essa a proporção, tá? Então, o que acontece, inclusive, na nossa área, que somos maciçamente mulheres, esmagadoramente mulheres. E o que acontece? Não há produção teórica, a nossa produção teórica é abafada até hoje, não nos chamam para dar aula, não nos chamam para falar, né? E me incluo nisso, por que então eu estava chamando tanto homem? Eu falei, agora não vou mais chamar, estou brincando, tá? Não é para ser um exagero. Não, mas é um esforço mesmo, né? No curso de afetivo que a gente estava então, falando, assim, a gente fez questão de ter pelo menos metade, né? Assim. É assim, se não é uma coisa que você para pensar, veja, eu, mulher, se eu não paro para pensar nisso, se eu sigo o fluxo, eu continuo perpetuando essa linguagem. Né? Então, Paty, eu acho que você não está vendo, mas tem 3 mãozinhas levantadas. não tô, eu estou no iPad, eu estou com Anota as ordens aí, o Guilherme, depois a Sônia e depois o Noel. Ah, mas é porque então não está aparecendo para mim a mãozinha. Eu vou te avisando, fica tranquila, mas tem essas 3 pessoas, tá? Ah, tá. O Guilherme, a Sônia... E o Noel. Ah, já entendi por quê. Tá, meu iPad hoje ele tá com vontade própria. Eles subiram e a tarja de cima apaga a mãozinha. Tá bom, vamos lá. Sônia. Bom, seria o Guilherme primeiro, mas você me chamou, vamos lá. Só para lembrar, bom, Carmen, parabéns pela sua fala. Me desculpe que eu cheguei uns minutinhos atrasados, mas só para lembrar que aquela biografia, a primeira biografia do Jung, feita pela Deirdre, não me lembro bem o nome dela. Deidre. Né? O sono até
não fala muito bem dessa biografia, mas, de qualquer maneira, eu me lembro que tem um pedaço em que ela fala, porque o Sônio diz que ela fez muita fofoca, mas, de qualquer maneira, uma das fofocas que tem no livro é que uma vez reclamaram que o Jung ia de braço dado com a Emma e com a Toni para as reuniões, e que ele falou, eu vou continuar fazendo assim mesmo, e se reclamarem, eu ponho ela sentada no meu colo. Ou seja, tinha uma coisa dele ter apagado ela, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, em algum momento, ele a valorizava. Então, outra coisa que aparece nessa biografia diz que ele não foi, foi criticado porque ele teria se afastado, não teria reconhecido, e em nenhum momento a biografia conta dessa fala do filho do Jung, que ele se recriminou. Então, parecia, naquela biografia, que ele foi muito frio e que a desconsiderou. Parece que a história é mais complexa do que isso, né? Mas era isso. Aí também, já que você também é bastante riemanniana, agora eu estou lendo o segundo volume da biografia do Hillman, tem também lá um relacionamento complicado com a Patty, né? E a mulher dele, ele tão moderno, digamos, e ao mesmo tempo, a posição complicadíssima da mulher dele ficou só com o papel de mãe. Então, só para lembrar que esses grandes gênios que a gente tanto admira também tinham lá os seus problemas. Mas é isso, parabéns pela sua fala. Soninha, primeiro, obrigada, que delícia te ver aqui. Bem, lá do começo, né, você estava falando ali, a primeira coisa que você trouxe foi da biografia, né? Como é que era? Da parte... Que o Jung disse que punha ela no colo, que reclamava foi. Não, cada uma verdade. Não, eu acho que você tem braço. toda a razão, né? Que é por isso que eu comecei, acho que uma adaptação que eu fiz da primeira vez que eu escrevi isso foi buscar um pouco a história, né, da Suíça, e até eu fiquei bastante alarmada quando eu vi isso em 1990, o último cantão da Suíça reconheceu o voto, né? Eu fiz esse exercício um pouco de me imaginar lá para relativizar, né? Mas para entender melhor em que contexto, e eu concordo com você, né? É por isso que eu começo essa análise dizendo que, de alguma forma, ela estava bastante... Eu acho que eles fizeram mesmo, todos três, um grande esforço, né, para que essa história pudesse caber ali, né? Mas faltou, né? Porque essa mulher teve uma participação intelectual fundamental. Ela não era só para ser vista como alguém que ele amava, né? Ela pensou, ela pesquisou, cadê a referência? Com Né? certeza. Assim, poxa, como é que ela não está referenciada? 16 anos sem ter uma referência, né? Ela não ela não pesquisa para ele, ela é uma colaboradora, que é isso, né? Esse livro até é isso, ela se coloca como que alguém fala para ela, você é uma discípula? Ela fala, não, eu sou uma colaboradora. Né? É uma colaboração, não era uma, né? Então, assim, faltou muito, né? Assim, fora todo, assim, ele deu algum lugar que para ele deu para dar, mas não era o lugar que ela queria, né? Assim, então, em todos os aspectos, acho que faltou. Mas eu entendo, eu reconheço, né? Assim, o esforço que foi feito, né? Assim, acho que é isso. E sim, o Hillman, nossa, o Hillman, hoje, quantos pacientes a gente não atende? Não, imagina, atravessa, nem o Hillman não está imune, muito pelo contrário. Gui. Oi, boa noite, pessoal. Bom, primeiro me desculpo por ser homem e estar falando aqui, mas tudo bem, o diagnóstico homem está dado de antemão. Bom, acho que essa é uma das falas importantes que eu espero que se sigam, né, a outros estudos, outras reflexões dentro do campo, até de um certo feminismo aí no campo junguiano,
que eu acho que é bem fundamental, né? Então, mais uma vez, mais um parabéns para você. Bom, já na verdade, muito já foi falado aqui do que eu tinha pensado antes pela Paty, e principalmente pela Paty Eugênio. Eu até brinquei aí no chat que não precisava colocar no colo, né? Era só reconhecer ela nos inscritos. Logo em seguida, a Carmen comentou isso. Mas, assim, pensando no... Eu não vou repetir o que já foi dito aqui, vou direto ao último ponto que eu tinha aqui, né? Porque pensando na sua fala, que ela toma um caminho talvez do terço final, ou coisa assim, né? De pensar a coletividade, a não monogamia em sentido amplo, né? Fora do casal centrado, fora do homem como referência, principalmente, né? Mas não sei, talvez mesmo entre as lésbicas você possa ter uma coisa que não se livra totalmente disso, mas, enfim, mil coisas fui pensando aqui. Mas a sua fala toma um tom, né, mais político, né? Pensando, traz a Vassalo e a Bell Hooks, tal, né? Pessoas contemporâneas pensando. Eu queria saber como é que você observa mais do que a coisa intelectual, se você tem algo a comentar sobre a sua clínica com mulheres, principalmente hoje. Como é que você observa se há esse movimento que vai deixando um pouco para trás essa vida do patriarcado casal centrado, ou não, ou isso é uma sombra que está, infelizmente, ainda muito presente, ou depende de cada caso. Enfim, se você puder comentar algo do que você escuta da intimidade das mulheres, ou mesmo dos homens, não sei, como você quiser, eu agradeço. Então, putz, eu acho que isso está muito incipiente ainda, né? Assim, é engraçado, porque depois que eu comecei a estudar gênero, feminismo, a Toni Wolff, né? A minha escuta nunca mais será a mesma, né? Assim, eu fico cada vez mais chateada, assim, cada vez mais incomodada, né? Assim, com o quanto tem de violência na nossa clínica ainda, o quanto a gente escuta ainda isso, e o quanto parece que a mulher não é completa, parece que não tem um sucesso final se ela não tiver um relacionamento amoroso muito lindo, satisfatório, né? Assim, eu acho que ainda é uma questão muito da bolha, pelo menos na minha experiência, né? Assim, de uma, sei lá, de uma pequena parte da população que busca, que estuda, né? Que está mais conectada com o feminismo, enfim. Eu ainda ouço muito mais as consequências, as feridas, dos abusos, do quanto ainda essas mulheres não acham um lugar, dos maus cuidados, né? Assim, eu acho que eu ainda ouço muito mais isso, e essa busca, né? Não deu, então, o próximo, né? Hoje mesmo, né? Antes daqui, acho que a gente estava discutindo, né? Eu, Gui, a Lu, num grupo de intervisão, um caso exatamente que falava exatamente disso, né? Uma pessoa que já está ali separada há meses, né? E como ela ainda está numa coisa de como é que vai trazer esse homem de volta, né? Ainda não se abriu para uma outra coisa que não é que precisa excluir esse relacionamento amoroso, uma vida amorosa bacana, não é isso, mas que mais, né? Assim, que outros lugares a gente pode ocupar, que outras satisfações a gente pode ter, né? Eu ainda escuto muito pouco na clínica isso, e mais, eu fico muito... uma coisa que eu tenho pensado muito, que eu quero desenvolver ainda, mas eu fico muito pensando na nossa função como analista, né? Porque eu acho que a gente tem uma função política nesse sentido, de inaugurar ficções, de inaugurar possibilidades, não é só de esperar trazer, porque isso não existe. Como é que a pessoa vai saber algo que ainda não existe? Eu fico pensando se não nos cabe, né, trazer essas outras ficções. E uma coisa que eu tenho percebido muito na minha clínica pessoal, de mulher para mulher, né, assim, para homem é uma outra coisa, mas de mulher para mulher, aí, né, o que eu percebo muito é como essa experiência da sororidade muitas vezes é inaugurada, essa intimidade de mulher para mulher, esse olhar da mulher que valida, como a nossa escuta é política nesse sentido, e como a política fica
pessoal e íntima, né? Assim, no sentido de trazer uma personitude para essa mulher. Então, eu não sei, isso é uma questão que eu quero desenvolver, né? Assim, sobre essa escuta que, né, que propicia, que é política, é isso. Noel, por favor. Boa noite a todos vocês, a Carme e, em particular, ao Guilherme, que foi meu professor. Vê-lo me alegrou bastante aqui. Eu queria só fazer 2 observações, Carme. Primeiro, é que eu penso que não cabe pedir desculpas, pedir licença para falar daquilo que foi e ainda é silenciado. Então, eu acho que a gente precisa ouvir essas colocações todas sem, antes delas serem feitas, um pedido assim, de licença ou desculpa. Porque se o assunto cabe, e cabe, não é preciso se desculpar. É uma primeira observação minha. A outra é que a Carme, analista, ela não tem o direito de se ressentir, né? Como pessoa, como ser humano, com relação aos fatos envolvendo a história da Toni. Penso também que isso não se pode tirar o direito e dizer, como você teve que ouvir, que não seria, então, uma boa analista por se alinhar ao sofrimento do que passou essa mulher que foi assim descartada. Se houver tempo, eu não vou emendar isso agora para não ficar longa a minha fala, mas a história da Toni me faz lembrar da Frida, uma mulher do movimento pentecostal no Brasil, que eu tomei conhecimento através do historiador e pesquisador Gedeon Alencar, que a importância dela foi tamanha e ela incomodou de tal forma na sua época que foi internada num hospício para poder ser descartada. E se costuma dizer que ela foi morta 2 vezes. Uma mulher que morreu aos 49 anos, pesando menos de 30 quilos. Né? Essa é a história da Frida. Então, a hora que eu ouvi essa história contada dessa maneira da Toni Wolff, me arremeteu à história da Frida, que passou por uma coisa muito parecida, porque uma mulher, na época dela, liderou, e parece até que foi ela que fundou um jornal, era uma coisa só para o mundo masculino. Então, ela foi descartada até pelo próprio marido. Então, eu acho que nós não temos que conceder licença, nem desculpas, para ouvir de coisas que precisam ser ditas, e penso até que as mulheres precisam trabalhar essa coisa dessa mudança a partir dos meninos, né? Claro que falar isso para um cara com a minha idade pode acontecer alguma mudança, mas é quase que uma mudança milagrosa, né? Eu não tenho esse problema, Deus me livrou disso, mas eu acho que essa mudança precisa ser uma mudança de base, para que a gente não esteja aqui, a gente não, eu não estarei, mas daqui 30 anos, um outro grupo falando a mesma coisa e sofrendo as mesmas histórias de Toni Wolff, de Frida e de outras tantas mulheres que no dia a dia aparecem nos nossos consultórios. Era isso. Obrigado. Obrigada, viu, Noel? Eu inclusive, nesse sentido, lembrei de uma pesquisadora foda, assim, das mais chocantes que eu li nos últimos tempos, que é a Maria Afonsina, né, que é uma socióloga brasileira que escreveu Mulheres no Juqueri. E ela vai relatando que 80% das mulheres que ali foram internadas eram mulheres que simplesmente não cabiam nas categorias da época. Então, eram mulheres que não queriam casar, queriam trabalhar, queriam ir para a universidade, mulheres que tinham amantes, né? Assim, é simplesmente isso, né? Então, assim, o quanto a gente mata, né, de subjetividade em nome de encaixar nas identidades, né?
Então, é um livro que eu super recomendo para quem tiver estômago, né? E só voltando ali à tua colocação, não, eu acho que eu me expressei errado. Eu acho que foi fundamental me ressentir, porque eu senti no meu corpo a dor, né, da Toni Wolff. Mas é que se eu tivesse ficado só ali com ela, né, teria definhado junto, né? Eu acho que faltou a ela justamente essa possibilidade de, tem outras vidas possíveis, né? Não morre você, deixa morrer esse jeito de estar na vida, né? Mas sim, por muito tempo eu fiquei ali com ela sentindo, né? E talvez se não fosse isso, não tivesse me tocado tanto, né? Tem mais alguém de microfone, de mãozinha levantada? Heloísa. Oi, Elô, fala, por favor. Boa noite. Carmen, amei sua fala. Segunda vez que eu te ouço e mexe muito comigo. Eu fico pensando, né? A Paty falou no começo que a gente precisa tomar cuidado para não ficar com uma raiva generalizada dos homens. Eu não sei se eu fico dos homens, mas eu fico do Jung, e eu sempre preciso me cuidar. Fala assim, é o nazismo... Eu também, Heloísa! Não, e eu ponho assim no mesmo bojo, né? Tem a questão do racismo, tem a questão do nazismo, tem essa questão... Mas tudo bem, porque aí eu olho e falo, ótimo, ele está me ensinando a não idealizar. Então, que bom, né? O Jung era um ser humano como todos nós. Né? Eu fico pensando sobre a questão dele entrar de braços dados com as duas. Ele não estava valorizando a Toni, ele estava humilhando as duas. E, de certa forma, mostrando que ele era um homem moderno, né? Ele bancava, naquela época, entrar de braços dados com as duas. Então, assim, eu me decepciono muito com Jung. Mas o ponto, e não com a teoria. Agora, tem um ponto na teoria que me pega, Carmen, que é quando você fala e a gente vê isso no Jung, né? Da fala do Jung, de duas possibilidades para a mulher, ser mãe ou ser ânima, né? Ambas referenciadas pelo homem e como se fossem as únicas possibilidades de ser mulher. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Da própria Toni, eu acrescentaria, né? Porque, assim, né, vendo em que contexto isso surgiu, né? Assim, é um pouco difícil, né? Porque é quase uma justificativa, né? Desse modo de ser, de existir. Ai, ai, ai. Então, assim, eu não sei, quando ela cria, né, as formas lá estruturais do feminino e ela coloca ali essas quatro possibilidades, eu acho que já há nela, né, assim, uma tentativa de expandir um pouco essas possibilidades existenciais, né? Até por ela ter sido um corpo e uma personalidade que sofreu com isso, né? Mas eu fico aí pensando, né? Aí tem todo um pensamento sobre os arquétipos, a realidade arquetípica, que é bom, tudo já está dado, será? Né? Assim, o que é exatamente ser uma mulher, ser um homem? Por isso que eu trago um pouco essa coisa da história, e por isso que eu falo desse gap que falta na psicologia analítica, do inconsciente cultural histórico. Né? Assim, vamos entender, a mulher e o homem não são identidades que estão forjadas desde sempre. É algo que começou ali século XVII, acabou no século XIX. Né? Não era assim, não era isso. E aí tem todo, né, um histórico do gênero, da teoria do gênero, onde o que foi sendo entendido como mulher ao longo do tempo, homem ao longo do tempo, né? E é por isso que eu trago esse fim, né, assim, essa reflexão, onde as nossas formas, o que faz a gente produzir jeitos de estar no mundo é o desejo, né? Assim, essa vontade de alguma coisa, essa falta de uma solução para a coisa, e a gente vai produzindo jeitos de estar no mundo conforme as épocas que a gente vive, conforme a produção que a gente vai tendo, né? E é isso por isso que eu gosto de acabar essa fala dizendo isso, né? Que as identidades que a gente tem disponível não contemplam as possibilidades e as vivências que constituem uma vida humana, né? Então, eu acho que foi... Não sei, a dele eu sou muito suspeita, mas eu acho... Sabendo de onde veio, né? Assim, reflete exatamente essa posição machista de uma mulher, das funções da mulher em relação a um homem, né? Assim, para que serve a mulher para um homem? É o outro subalterno, eu não consigo ver de outro jeito hoje em dia, né? A dela, eu enxergo uma tentativa,
mas ainda assim essencializa, né, nessas 4 formas que ela traz, eu também não gosto, né? Então, não sei, eu acho que a mulher pode estar onde ela quiser, né? Vamos inventar aí jeitos de estar no mundo, né? A gente pode descrever o que... Talvez isso eu penso bastante. Se tivesse sido descrito, né, quais os jeitos onde eles identificavam que uma mulher existe na época, ok, tá bom, né? Mas como essência, e é só isso, eu hoje não consigo ser junguiana assim. E acho que a gente carrega essa herança, né, de ser ânima ou a mãe, né? Eu acho que isso que a gente precisa romper. Ainda hoje, me parece que essas são as 2 possibilidades. Enquanto a gente reproduz isso nos nossos consultórios e vende isso para os nossos pacientes e continua perpetuando essas possibilidades, né? César? Aí, deu. Carmen, obrigado pela exposição, pela sensibilidade, né? Somente... Desculpa, eu estou gripado. Somente mulher para ter essa sensibilidade toda, né? Quando eu vi o anúncio do tema, eu me interessei pelo anúncio, pelo tema que foi proposto. Eu tenho me colocado nessa posição de tentar ouvir não só as mulheres, como também meu filho também, né? Dentro de um modelo ainda que eu acredito que a gente traz os homens, nós homens, muito do patriarcal aí, inconsciente, enraizado. No caso da Toni e do Jung, o Guilherme comentou aí, digitando, né, no texto, é claro que para mim foi uma sombra do Jung, uma sombra dificílima de ser encarada, ser desvestida e ser realizada. E a Toni também sofreu nesse processo, né? Talvez essa tentativa de transcendência espiritual não funcionou muito, né? Para ela. Não ia funcionar mesmo. Mas muito bom levantar esse tema, não é lá de trás, é de hoje, né? De ouvir o que o feminino, o que a mulher está querendo dizer hoje para nós. Obrigado. É importante isso que você fala, né? Porque o Noel estava falando ali, né, da nossa relação com os meninos, mas eu fico pensando o quanto outra relação possível dos pais com os meninos, o quanto isso também traz uma potência importante ali, né? Assim, se você como um pai pode ter uma intimidade, pode ter um outro tipo de diálogo, né? Assim, trabalhar a partir não só da potência, do herói, mas, né, também da vulnerabilidade, também da sensibilidade, da intimidade, o quanto isso é potente também, né? Eu acho que nós mulheres temos um papel importante, mas eu acho que os homens igualmente, né? Dessa revolução, ela é conjunta, né? É se o homem se abrir para essa possibilidade, né? O que não é fácil. Eu brinco com os meus amigos homens, que quando eles começam, né, a falar muito sobre as filhas, porque minha filha leva... Eu falo, tá bom, quantas calcinhas tem na gaveta da sua filha e quantas meias? Ela tá precisando de calcinha e meia? Se você souber responder isso, a gente começa a conversar. Assim, né? E quantos deles, de fato, já estão sabendo se tem calcinha e meia, né? Assim. Santina, Paty. Oi, Sam. Oi, vou ser muito rápida, só queria pegar a provocação que você trouxe, Patrícia, a partir da sua reflexão, quando você foi fazer o balanço dos convidados, e pensar, né, que a questão da opressão, do opressor e do oprimido, a gente sabe, né,
quem de alguma maneira precisa ter essa ação política de mudança é o oprimido. E daí eu fiquei muito assim pensando de que maneira nós mulheres no campo junguiano de fato nos apropriamos da nossa potência, no sentido de construção do saber, de levar para o mundo, de ocupar espaços de fala. Porque, como você falou, nós somos majoritariamente, na psicologia em geral, mulheres, né? Consumindo teorias criadas e comunicadas por homens. E, em geral, sempre que tem um homem na cena, tem uma mulher ao lado dele, né? Então, assim, de que maneira nós temos? Primeiro, talvez, que nos dá uma autorização para, de fato, ocupar esse lugar de fala, né? Para nós irmos para essa cena, confiando que temos algo a dizer, a contribuir. Não como auxiliar, soror mística, essa coisa toda, né? Mas como uma mulher que pensa por si própria e que tem ideias a apresentar no campo junguiano. E a segunda, eu acho que passa pela questão que a Carmen tocou, da sororidade. De que maneira nós somos, né, de fato, companheiras umas das outras e valorizamos, né, as iniciativas das mulheres junguianas. É mais essa reflexão que eu queria deixar, a partir do que você trouxe. Muito bom, é isso, né? E também é um movimento, porque nós estamos também, mesmo tendo a reflexão, imersas nesse mundo, somos também uma reprodução do patriarcado o tempo todo, né? Mas que a fala tem que vir, né? Tem que, assim, somos mais do que assistentes, né? Assim, produzimos, refletimos, somos mais buscadas na clínica, inclusive, do que os homens, enfim, né? Então, eu acho que é um tema importante, muito importante, e a sororidade, ela precisa ser mais praticada, né? Ser mais praticada. Eu queria agradecer muitíssimo a Carmen, muitíssimo. Eu sei de toda, acompanho, né? A gente se vê semanalmente, acompanho toda a dedicação dela, o quanto essa pesquisa mexeu com ela, a importância desse trabalho, talvez não maior do que os outros, ela tem trabalhos ótimos, mas talvez o que tenha mexido mais com ela nos últimos tempos, né? E como ela diz, essa escrita visceral é sempre uma escrita mais viva, né? Quando a gente traz esse algo nosso, né? Partindo do princípio de que toda teoria é uma confissão subjetiva, né? Algumas são de uma confissão objetiva, né? Então, eu queria agradecer muito, agradecer todos vocês aqui, todas, 8 horas da noite, sexta-feira. Daqui 4 minutos vocês vão sextar, tá? Daqui 4 minutos. E vou aproveitar também para já deixar o convite que no dia 2 de agosto nós vamos ter nossa próxima live com a Irene Gaeta, será das 4 às 6, ela vai falar de imagens da alma, sonhos e a arte na clínica. Então, eu espero vocês e farei um segundo semestre feminino, né? Ainda não sei quem nós vamos trazer em outubro, mas em agosto vai ser a Irene. Em setembro eu não vou fazer live porque vai ter o simpósio do IJUSP, dia 30, em breve a gente vai divulgar. Muitas mulheres falando, né? Das mulheres falando, eu vou apresentar, a Carmen vai apresentar, a Paula Perrone vai apresentar, a Renata Whittaker vai apresentar, e tem mais, a Cris Adamo vai apresentar, temos várias mulheres apresentando as suas produções. E em outubro ainda não sei quem vai ser, e em novembro vai ser a Isabela Martins, a nossa mitóloga do coração, né? E eu espero vocês nos prestigiando de novo, tá bom? Muito obrigada, Carmen, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou contar um bastidor, eu fiz ela cancelar a apresentação do trabalho dela antes de apresentar no IJUSP.
Quando eu vi a divulgação, eu falei, não acredito que você vai fazer isso comigo. Como assim? Então, muito obrigada, muito obrigada. Um beijo, gente. Bom final de semana. Valeu. Tchau, tchau. Gente, obrigada.